Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, alegria estar aqui com vocês, satisfação em reencontrá-los. Queria ler a palavra de Deus com vocês, lá em Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. É a oração de Neemias, a oração perseverante de Neemias. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei alguns dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti, Senhor. O Senhor que é a razão das nossas vidas, o Senhor que é o sentido da nossa existência, como nós cantamos aqui. O Senhor é a razão de tudo, Senhor. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui hoje. O Senhor é a razão da nossa vida. É em Ti que nós vivemos, nos movemos e existimos, Senhor. E nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo que, por Sua graça e misericórdia, Pai, use a Sua palavra para orientar as nossas vidas, para nos orientar, Senhor, a como viver de maneira em que a gente corresponda ao Seu amor e à Sua graça, que tem sido persistente sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse povo Teu aqui na Alvorada, Senhor, reunido diante de Ti, diante da Tua cruz, diante do Teu Evangelho, Senhor. Direcione as nossas vidas, Senhor. Nos ajude a viver de maneira que nós reconheçamos e que nós correspondamos, Senhor, à Sua graça maravilhosa que alcança as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, consagramos mais uma vez esse momento a Ti, Senhor. Pelo nome santo de Jesus. Pelo nome santo de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Mais uma vez, uma alegria muito grande reencontrar os irmãos aqui de Alvorada. Faz um tempo já que eu não venho aqui, saudade de vocês. Eu tenho pastoreado lá na IAP de Inhocuné, que a gente chama de IAP da Vila, que é uma unificação de Vila Formosa com a Vila Inhocuné. Tem sido uma bênção lá também, graças a Deus, e a gente fica muito feliz em reencontrá-los. Bom, eu fiquei com esse desafio de falar sobre oração e falar sobre oração perseverante. Dois temas extremamente importantes para a nossa vida. Primeiro, a oração. Sem oração não tem vida espiritual. Sem oração ninguém fica em pé na jornada. Nós somos dependentes de Deus e é por meio das nossas orações que nós estamos conectados com o nosso Deus. Então a oração é um daqueles pontos essenciais da nossa vida e da nossa caminhada espiritual. E oração perseverante. E é importante falar de perseverança, porque perseverança é esforço, é dedicação. E a gente sabe que, apesar de ser essencial, a oração não é uma coisa fácil para a gente. Há uma luta, há uma disciplina que a gente precisa desenvolver para ter uma vida de oração. Todo mundo sabe que a oração é essencial, mas todo mundo ora menos do que deveria orar. Então, são dois temas extremamente importantes para a nossa vida. E eu pensei em falar sobre oração com base em Neemias. Neemias, que é um exemplo de vida de oração. Só para a gente lembrar um pouco da história de Neemias, que é um livro que fala de recomeços. Um tema bastante importante para o contexto que nós estamos vivendo, onde a gente pensa que vai recomeçar e parece que tudo volta de novo, mas tem muito a ver com esses momentos que a gente tem vivido nos últimos anos da nossa vida. Só para a gente lembrar um pouco, Neemias vive naquele período em que a nação de Israel está vivendo um recomeço, porque por causa da sua desobediência, Israel foi para terras
estranhas, foi levado para outras terras como escravos, passam muitos anos distante de casa por causa da desobediência, porém eles têm agora um domínio sobre eles que permite que eles voltem para casa para reconstruir Jerusalém, para reconstruir Israel. Então é um momento em que eles podem viver um recomeço na história, é um tempo de recomeço. E Neemias, quem é Neemias em meio a tudo isso? Neemias é um do povo de Israel, que nasce já como um escravo, porque quando Neemias está aqui na história, já fazem 140 anos que a nação de Israel está vivendo como escrava, então ele já nasceu como um escravo, porém é um homem que se encontrou dentro desse ambiente da escravidão, porque ele é copeiro do rei. Difícil para a gente, no nosso contexto social, falar sobre a importância desse cargo, mas o copeiro do rei era um homem de extrema confiança do rei. Tudo que ia à mesa do rei passava por Neemias. Então, ele era um homem de plena confiança, e dizem até alguns historiadores que um copeiro, por vezes, participava até dos assuntos políticos que o rei desenvolvia. Então, ele era um homem de bastante importância dentro daquele contexto, e provavelmente não tinha uma vida ruim, apesar do contexto de um escravo. E o envolvimento de Neemias com Israel começa quando Neemias está trabalhando, mas ele recebe uma visita do seu irmão e de alguns amigos, que vêm lá de Israel, do povo, de Jerusalém, e ele fala: escuta, como estão os nossos irmãos, os que voltaram para casa para reconstruir a cidade, como está esse recomeço para eles? E o seu irmão fala: está um caos, eles não conseguiram reconstruir, a cidade está completamente destruída, Jerusalém não está reconstruída, muito pelo contrário, o templo está destruído. Naquele contexto, o templo representava a vida espiritual do povo de Deus, porque tudo estava relacionado ao templo, ou seja, o povo estava caído espiritualmente. Os muros da cidade estão derrubados. Muros da cidade era uma segurança, era o caminho que para uma cidade não ser atacada de qualquer lado, de qualquer possibilidade, então não tinha segurança pública. A gente está passando necessidade, a situação está um caos. A gente está vivendo um momento de recomeço péssimo. A gente, na verdade, não está encontrando forças para viver um recomeço. E quando Neemias escuta isso, ele cai em lágrimas. Ele chora, ele fala que ele chora muito. Eu gosto muito dessa sensibilidade de Neemias, porque, por vezes, a gente se percebe insensível às dores, ao caos. Nós estamos vivendo um momento tão difícil da sociedade, mas muitas pessoas querem fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo, para as mortes, mas ele não ignora, ele chora. Isso é uma das marcas das pessoas que fazem diferença na história. Elas não ignoram as dores, as lutas desse mundo, e ele chora. Porém, Neemias é a pessoa usada por Deus para ajudar a nação de Israel a viver um recomeço, a uma retomada, a se levantar daquele momento. É ele que é o agente de Deus, a pessoa de Deus usada naquele momento. E qual é a primeira atitude de Neemias nesse recomeço, para ajudar a nação de Israel a se levantar depois dos tempos difíceis? É a oração. É a oração. Versículo 4, ele fala que quando ele recebe essas notícias, ele fala assim, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus e da terra. Importante, primeiro passo em qualquer missão é sempre a oração. É sempre se cair diante de Deus e buscar de Deus discernimento sobre o que fazer nos momentos de decisão das nossas vidas. E o que eu acho incrível na oração dele é que ele não ora para que Deus vá até Israel e resolva a situação. Ele ora para Deus pedindo discernimento sobre o que fazer diante da situação. Eu acho muito, muito importante isso, porque por vezes a gente entende a oração como um meio para a gente mandar Deus lá resolver. Ele fala, não, eu sei que eu tenho esse negócio. E eu sei que se eu quiser mudanças, eu também vou ter que me mover em direção a isso. Mas a oração dele me prepara, Senhor, para a maneira que o Senhor quer me usar diante da situação e diante do momento que o meu povo está vivendo, da situação em que nós estamos. E uma das grandes marcas dessa oração de Neemias é a perseverança, é a persistência, é o tempo dedicado à oração. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quanto tempo normalmente vocês dedicam à oração antes de tomar uma decisão na vida? Pense sobre isso, guarda isso. Mas sei lá, você está precisando mudar de emprego. Talvez alguns precisem aqui. Você está precisando tomar uma decisão em relação à igreja que você congrega. Em relação ao seu casamento, a ter mais filhos. Essa decisão eu já decidi, vai ficar com um só.
mas sei lá, você está precisando de tomar uma decisão na sua vida. O que você vai estudar, a carreira que você vai seguir. Quanto tempo você dedica à oração antes de tomar uma atitude? Antes de, sei lá, de começar a agir para que mudanças aconteçam. Agora vamos olhar, segura essa pergunta aí. E vamos olhar para Neemias. Capítulo 1, versículo 1. Fala que quando ele recebeu a notícia da situação de Israel, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ele foi visitado e recebeu a notícia da situação de Israel e percebeu que ele precisava tomar uma decisão na vida, que ele ia precisar fazer alguma coisa. Quando a gente lê o capítulo 2, versículo 1, é o momento em que Neemias vai começar a agir diante daquilo que aconteceu. Aí ele fala, no mês de Nisan, é o momento que ele começa a agir diante do rei, do chefe dele, para tomar decisões. Sabe qual é a diferença de tempo aqui? 4 meses. Isso é, antes de qualquer decisão a ser tomada, Neemias dedica 4 meses de oração e jejum diante de Deus, para buscar de Deus clareza sobre aquilo que ele deve fazer diante do momento que ele está vivendo. Agora pensa de novo, quanto tempo normalmente a gente ora antes de falar, ora antes de tomar uma decisão? E que eu gosto aqui, nesse tempo que ele dedica à oração, é que aqui é uma busca de Neemias por clareza sobre o que ele deve fazer. Percebe? Neemias não vai lá e imediatamente pede a conta do trabalho. Neemias não vai lá e imediatamente já abre mão de uma empresa, já abre uma empresa. Neemias não sai rompendo o relacionamento. Não, Neemias ora, jejua. E deixa que enquanto ele está orando, Deus vai agindo na mente e no coração dele, para que Deus traga a ele clareza sobre como agir, o que fazer diante daquele momento que ele está vivendo. Agora, mais uma vez, pensa, quanto tempo normalmente nós, que somos uma geração imediatista, uma geração que acha que é mágica, que tudo é na hora, que tudo é fácil, quanto tempo normalmente nós temos dedicado à oração, a jejuns diante do Senhor, nos momentos de decisão da nossa vida? Pensa sobre isso, porque persistir na oração é uma coisa essencial. E um ponto importante, a oração dele não é para levar Deus a fazer aquilo que ele quer, mas a oração dele é um caminho para que Deus dê a ele discernimento sobre o que fazer nos momentos de luta e de decisões da vida. É que Deus dê clareza, na certeza de que enquanto a gente ora e a gente persiste na oração, Deus está agindo em mim. Antes de tudo, de lá, Deus está agindo em mim enquanto eu estou buscando ao Senhor em oração e persistindo em oração. Agora, enquanto a gente persiste em oração, existem algumas coisas que são importantes. Na oração persistente, acho que uma das coisas dessa oração é a consciência de quem nós estamos buscando enquanto nós estamos orando. Persista em oração, mas sem deixar de lado a consciência de que quem é aquele que nós estamos buscando. Por quê? Porque, por vezes, a oração persistente, ela parece ser uma maneira da gente mover Deus para que os nossos sonhos se realizem. Por vezes, quando a gente persiste em oração, dá-nos uma impressão de que Deus é um Deus sedentário, parado, barba crescendo, engordando no céu. E se a gente não persistir muito, não orar muito, Ele não vai se mover e Ele não vai fazer. E não é isso. Não é essa a realidade do Deus que está nos céus. Jesus disse que Deus, o nosso Pai, não para de trabalhar. Ele está agindo a todo tempo. Nós só estamos aqui hoje porque Deus é o nosso sustentador e porque Ele está nos mantendo. Amém? Ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso sustentador. Agora, Neemias tem plena consciência de quem ele está buscando. Ele sabe quem é esse Senhor. Ele fala assim no versículo 5. Então eu disse, isso na oração de Neemias, Senhor dos céus, percebe? Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Primeiro, o Senhor que eu estou buscando é o Senhor dos céus e da terra. É aquele que está sentado no trono, que governa sobre todas as coisas. Ele é o Deus que eu busco nas minhas orações. E mais, grande e temível Deus, santo Deus, Ele é Senhor. Ele não é uma força ativa, impessoal, que está no céu e eu tenho que convencê-lo a agir. Não, Ele é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da história. É o Senhor da história. É por isso que quando Jesus ensina a gente a orar, Ele fala assim, quando vocês forem orar, primeiro, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, você está falando com o teu Pai, que te conhece, que você nem abriu a boca e Ele já sabe o que você vai dizer, de tão envolvido que Ele está com a tua história.
Isso é importante. Ele fala, e Deus, quando a gente vai orar, a gente entra no nosso quarto secreto e Deus te vê no teu quarto secreto. Não é simplesmente que Ele escuta, Ele vê a gente entrando. Ou seja, os olhos de Deus estão sobre nós. E a primeira consciência na oração persistente é, saiba quem você está buscando. Não haja como se esse Deus fosse um sedentário, insensível com a sua causa. Ele é o Deus dos céus e da terra, que nos dá clareza, luz, forças, enquanto nós estamos orando. Consciência de quem Ele é como Senhor da nossa vida e da nossa história. Segundo ponto, atributo da oração persistente de Neemias, é a humildade e a confissão que ele coloca enquanto ele ora. E é impressionante a gente viver nos nossos tempos, comunidades, confissões de fé que determinam, que acham que mandam em Deus, que acham que têm o direito de exigir alguma coisa do Senhor. Isso é uma coisa terrível. Terrível, terrível. Neemias, ele tem plena consciência de quem ele é diante desse Deus que é santo. Por isso ele se coloca diante de Deus no versículo 6 assim, ó. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. O teu servo, nós somos servos, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Aí ele diz assim, ó. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Eu sou um pecador diante de um Deus santo. Ele diz assim, sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. A primeira coisa, nós somos servos, Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor da história. O Senhor é o Senhor da minha história. E eu me coloco diante de ti como servo. Nós somos servos. E mais, ele admite que nós somos pecadores que entram na presença de um Deus que é santo. Ele fala assim, olha, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos, os decretos e as leis que Moisés, o teu servo, nos deu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, a nossa vida está um caos. A minha vida está um caos. Mas sabe por quê? Porque nós somos desobedientes. Gente, vamos falar a verdade. Muitas e muitas situações das nossas vidas nós vivemos porque nós vivemos longe dos propósitos de Deus para a nossa vida. É verdade isso. A gente tem o hábito de olhar para a palavra de Deus sempre como algo remediativo. Ou seja, eu estou passando um momento difícil, eu oro. Estou vivendo uma crise, eu oro. E tem que orar. Mas se a gente começasse a olhar para a palavra de Deus como algo preventivo, ou seja, submeter-se aos propósitos de Deus hoje e agora, pode tornar o meu futuro melhor? Pode. Viver uma vida hoje, segundo os propósitos de Deus, pode transformar a nossa história? Pode, é isso que Deus está dizendo. Se você tiver um namoro segundo os propósitos de Deus, Deus te prepara melhor para o teu casamento? Sim. Se você se dedica à lei de Deus, aos propósitos de Deus, Deus organiza a tua vida emocional, a tua vida espiritual, e você pode colher frutos positivos? Sim, sim. Neemias está dizendo, nós estamos assim porque nós te abandonamos, porque nós esquecemos de ti. E uma das coisas mais importantes da nossa oração, a consciência de que nós somos pequenos diante de um Deus grandioso, de que nós somos pecadores diante de um Deus santo. E a boa notícia em meio a tudo isso é a gente lembrar que o problema da nossa vida não são os pecados cometidos, mas são os pecados não confessados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é fiel e justo sempre para nos dar recomeços quando nós nos colocamos quebrantados diante dEle. Portanto, humildade, confissão diante das nossas orações. E por último aqui, atributo de uma oração persistente que eu encontro em Neemias, é uma consciência, uma confiança na misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. No versículo 8 e 9 ele diz assim, ó, lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo, que se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei. E eu estarei para o lugar que escolhi e estabelecerei o meu nome, mesmo que vocês sejam espalhados por causa dos pecados de vocês. Neemias lembra que o Senhor é um Deus misericordioso, que prometeu a Israel que se a nação se reposicionasse, Deus traria sempre um recomeço para o seu povo. Essa é a palavra de Deus para nós. Esse é um Deus que sempre dá um recomeço para a gente. Essa promessa vem para o nosso tempo também. Esse é o Deus que sempre coloca a gente em pé. Mas o que eu acho também importante nessa oração
é que Neemias destaca a necessidade de reposicionamentos para que mudanças aconteçam na nossa história. Percebe? Senhor, lembra que o Senhor disse para a gente que se nós voltássemos para o Senhor, se nós voltássemos a te obedecer, se nós voltássemos a te buscar, se nós lutássemos contra os nossos pecados, o Senhor prometeu para a gente que o Senhor nos visitaria, e o Senhor restauraria as nossas forças, e o Senhor daria recomeço para a gente. Não é mágica, é reposicionamento. Não é uma mágica, é um realinhamento da vida, segundo os propósitos e a vontade de Deus, dentro daquilo que Deus espera para a nossa vida. Portanto, essa consciência de que Deus é um Deus misericordioso enquanto nós oramos é extremamente importante, enquanto nós estamos persistindo, porque nós somos falhos e pecadores. Mas o nosso Deus sempre vem por graça e misericórdia ao nosso encontro, para colocar a gente em pé, para nos dar recomeço na nossa vida e na nossa caminhada. E eu queria terminar com algumas questões, só para a gente fechar. Primeiro, você já orou o necessário diante das questões da sua vida? Queria muito que você pensasse sobre isso. Quem aqui fez algum plano para 2022? Pelo menos um, assim. Perder peso, sei lá, casar. Tem? Alguém tem, assim, estudar? Eu também tenho. Também, né, Guedes? Vamos perder pelo menos 10 quilos esse ano, pelo amor de Deus. Não sei o que te leva a orar hoje. Não sei o que te leva hoje a se colocar diante de Deus. Mas deixa eu colocar essa pergunta para você. Você já orou o necessário em relação a isso? Você já se colocou diante de Deus o necessário sobre esse caminho que você está seguindo hoje? Pensa sobre isso. Pensa o tempo que esse servo de Deus se coloca diante de Deus, em lágrimas, em jejuns, em orações, enquanto ele está orando. E isso é muito importante. Para mim, para você e para Neemias. Enquanto nós estamos orando, Deus está agindo em nós. Pensa sobre isso, meu irmão. Pensa sobre isso. A questão não é o que Deus vai fazer lá. A questão é o que Deus está fazendo em mim. Portanto, a gente caminha com essa certeza de que Deus nunca nos deixa nos vazios das nossas orações. De alguma maneira, Deus sempre vai agir. De alguma maneira, Deus sempre vai responder. Mas eu queria que você pensasse muito nisso. Persista em oração. Ore o suficiente. Quem sabe você não precisa de uma confissão na sua oração. Como nós vimos, o Deus de Israel é um Deus de recomeços, é um Deus que nos dá forças para recomeçar. E seja qual for a causa, eu queria só que você orasse com persistência, na certeza absoluta, Deus está agindo em você enquanto você está orando. Em meio às nossas lutas, em meio às questões que nos desafiam, em meio às questões que nos levam a cair de joelhos diante do Deus dos céus e da terra, saiba disso. Deus está agindo em você. Deus está agindo em você. Por isso, não para de orar. Não volta atrás. Ore até que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e na sua história. Porque Deus está agindo em nós. Em meio às orações, em meio às orações. E mesmo quando a gente não entende o que Ele está fazendo, Deus está agindo em nós. Você crê nisso? Que Deus está agindo em você enquanto você ora? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar então, já que Ele é o Deus que nos escuta e Ele é o Deus que age enquanto nós estamos orando. Vamos orar. Queria que você pensasse quais são as questões que te levam a orar hoje, agora. Talvez seja relacionamento conjugal, talvez seja a condição emocional, nesses tempos que nos bagunçou tanto. Talvez, não sei, talvez sejam coisas que só você e Deus sabe. Mas pensa sobre isso hoje. Talvez seja a tua vida espiritual. Mas sabe que, enquanto você ora hoje e agora, Deus está agindo em você. E Deus está cumprindo propósitos eternos na sua vida e na sua história. Amém? Santo Deus e Pai, pelo nome santo de Jesus, Senhor. Mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai. Rendemos a Ti, Senhor, louvores, glórias, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós, Senhor, na nossa caminhada e na nossa jornada, Senhor. Senhor, o Senhor sabe as questões que hoje nos levam à oração, que nos levam ao quebrantamento. O Senhor é o Deus que sonda cada coração aqui hoje, nessa noite, Senhor. E sabe de questões que estão persistentemente sendo colocadas diante de Ti hoje, Deus. Mas nós vamos continuar orando, nós vamos continuar Te buscando, Senhor. Independente de quais sejam os seus caminhos, nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que Te amam, que querem viver segundo os seus propósitos, Deus querido. Por isso, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, enquanto oramos, cumpra os seus propósitos nas nossas vidas. Transforme as nossas histórias, nos faça mais parecidos com os Teus filhos, Pai.
Que as circunstâncias que nos colocam de joelhos nos transformem aos seus propósitos eternos, pelo nome de Jesus, Pai. A gente sai daqui agora para uma nova semana com lutas, com desafios, com tantas questões que nos cercam, questões que nós nem sabemos, mas o Senhor já sabe. Mas nós colocamos tudo isso diante de Ti, Senhor. Que cada circunstância, que cada situação, Senhor, nos aproxime de Ti, nos leve, Senhor, a mais perto dos Seus propósitos, da Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos, por Tua graça, pelo mover do Teu Espírito, intercessores, persistentes diante de Ti, que confiam na Sua misericórdia, como Neemias confiou, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém.
glórias a Ti, meu Deus. Grande é o Senhor. Você tem orado, querido? Você tem orado, querida? Mas orado com perseverança? Queridos, escuta. Pela fé, eu vejo uma guerra acontecendo. Eu vejo uma guerra, eu vejo milhares de anjos e demônios guerreando. Pela fé, eu ouço o tilintar das suas espadas. E dá para perceber que eles estão lutando por nós. E os anjos vão prevalecendo por causa de uma frase que eles não cansam de dizer: que o Senhor Jesus vos repreenda. Que o Senhor Jesus vos repreenda. Eles não cansam de dizer e vão prevalecendo. Queridos, o nome de Jesus te dá a vitória. Não desanime, persevere. Levante a sua mão, queridos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos invocar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos com Jesus Cristo, que já venceu o mundo, já venceu o mal, já venceu o inferno, e está no céu nos aguardando. Se a gente continuar perseverando, acreditando, invocando o nome dEle. Levante a sua voz, invoque o nome do Senhor nesse momento. Persevere, não desanime, nem aqui, nem em casa, nem no trabalho, nem na escola, nem na rua, muito menos na igreja. Levante a sua voz e invoque o nome do Senhor. Deus amado, Deus grandioso, Senhor, Tu estás, meu Deus, nos dando a vitória, Senhor. E eu e a Tua igreja oramos nesse momento, Senhor, que o Senhor repreenda a tristeza, que o Senhor repreenda o desânimo, que o Senhor repreenda a doença, que o Senhor repreenda a fraqueza, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor repreenda a falta de oração, que o Senhor repreenda tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa frente, que o Senhor repreenda o laço do inimigo, que o Senhor repreenda as setas malignas inflamadas, que o Senhor repreenda tudo aquilo, meu Deus, que é colocado, Senhor, meu Deus, para nos tentar. Deus amado, a Tua palavra, Senhor meu Deus, falou ao meu coração, e eu sei que não foi só ao meu, Senhor meu Deus, foi a de muitos. Senhor, obrigado, meu Deus, por o Senhor nos amar tanto, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, por o Senhor fazer o que faz, Senhor meu Deus. O Senhor, um ser tão grandioso, faz tudo isso por nós, seres tão pequenos, Pai. E a gente peca, e o Senhor nos perdoa quando a gente invoca o nome do Senhor. Meu Deus, por que Tu nos ama tanto assim, meu Deus? E eu não correspondo a esse amor, Senhor. Deus amado, obrigado, Senhor meu Deus, por me amar tanto, 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 e perdoar tantos pecados, Senhor. Não tem, meu Deus, como se prostrar diante de Ti. Não tem como Te adorar, Te engrandecer e Te exaltar, Senhor. Não tem como não fazer isso, meu Deus, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, que nos impulsiona, meu Deus, a Te adorar,
a te engrandecer, a te exaltar, a te glorificar, meu Deus. Ah, Senhor Deus amado, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Teu Espírito Santo, Pai, nos trouxe aqui para ouvirmos essa palavra poderosa, Senhor. Não desista de orar, persevere, principalmente, querido, na sua casa. É onde a gente se sente mais seguro, é onde a gente ora menos. A gente sai, a gente ora, a gente está na rua, a gente ora, no trabalho a gente ora. Ah, me dê sabedoria, me dê a resposta certa, me dê a palavra certa, não me deixe errar, não me deixe eu falhar na entrega. Mas em casa a gente está sossegado, a gente relaxa. Querido, você é tentado aonde você ora menos. Em casa, queridos. Então, em nome do Senhor Jesus, receba a vitória, invocando o nome do Senhor. Glórias a Ti, meu Deus. Grande és Tu, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço e te engrandeço em nome de Jesus. Amados, eu agradeço a todos vocês por virem aqui adorar a esse Deus grandioso. Agradeço a todos vocês que estão em casa adorando, engrandecendo, exaltando a esse Deus grandioso aqui agora. Agradeço a vocês que estão aqui nos visitando. Agradeço ao pastor Willy por se dispor a vir aqui e pregar e trazer uma palavra de ânimo. Obrigado, pastor. Agradeço a vocês, os músicos, mídia, todos vocês. Vocês são vitoriosos, queridos. Não desista. Não desista, não desanime, persevere, que não tem como ser diferente. A vitória é nossa em nome de Jesus. Deus nos trouxe aqui, Deus vai levar cada um aqui para casa. Quando chegar em casa, ore de novo, não desanime, ore de novo em nome de Jesus. Curve as vossas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grandioso e poderoso amor do Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.